Vamos no vídeo de hoje falar da Roma Antiga e do seu processo de expansão territorial e suas consequências tanto na sociedade como na República Romana. A expansão territorial romana iniciou-se com a conquista de toda a Península Ibérica, por meio de guerras ou de acordos com outros povos. E assim, o latim se tornou a língua oficial de toda a península entre os séculos 5 e 3 a.C. A expansão militar e territorial romana acabou esbarrando nos interesses de uma outra grande cidade mediterrânea, a cidade de Cartago, fundada pelos fenícios no norte da África. Iniciou-se uma rivalidade, uma disputa que culminou com as guerras púnicas entre Roma e Cartago por mais de um século. Esse longo conflito culminou com a derrota e a destruição de Cartago e significou um impulso para o controle romano de vastos territórios, não só na Baía Mediterrânea, como na Península Ibérica e nas regiões helênicas. Com a expansão territorial, o Senado passou a administrar vastos territórios e, obviamente, o fruto de suas conquistas, principalmente territoriais. Além disso, a cidade de Roma tornou-se o epicentro, a capital de um grande e vasto império. Os bens e riquezas vindas das províncias conquistadas, a pilhagem e também os produtos vindos tiveram um impacto muito grande na sociedade e na economia romana, afetando até a produção agrícola dos plebeus em suas pequenas propriedades, que foram duramente castigadas e não tinham condições de competir com os produtos vindos de outras regiões, levando-os à perda de suas terras. E eles acabaram se dirigindo à capital, onde passaram a servir de mão de obra barata, aumentando a desigualdade social e as tensões econômicas. Essas tensões, elas foram trabalhadas com a velha política de incentivo aos esportes, aos gladiadores, ao pão e circo, a luta no Coliseu e a distribuição de pães para os famintos. Mas isso não sustentou essa tensão social, que se agravou, porque junto com os produtos, juntos com as conquistas, vieram milhares e milhares de escravos, transformando a sociedade romana numa sociedade escravista, onde o escravo passou a ter um papel importantíssimo, a ponto de organizar revoltas. A mais conhecida, a revolta liderada por Espartacus no ano de 73 a.C. O governo oligárquico, liderado pela aristocracia patrícia através do Senado, não tinha condições de fazer frente às crescentes pressões sociais e políticas. Uma tentativa de superação da crise foi a proposta do tribuno da plebe Tibério Graco, eleito em 133 a.C., que era uma espécie de reforma agrária. O Tibério queria pegar as terras conquistadas pelos romanos, que iam diretamente, a maior parte dela, para o controle dos patrícios, e redistribuí-las. Fazer uma espécie de reforma onde essas terras também iriam para a mão dos plebeus, e o tamanho dessas possessões territoriais seria limitado, impedindo a concentração de grandes concentrações nas mãos dos patrícios. Essa lei de terras defendida pelo Tibério acabou aprovada.
a contragosto dos patrícios e que acabou resultando no seu assassinato e na suspensão da aplicação dessa lei. As tensões sociais continuavam. 10 anos depois, seu irmão Caio Graco foi eleito tribuno da plebe em 123 a.C. e retomou o projeto de reforma agrária do irmão e avançou mais com outras leis, concedendo mais direitos aos plebeus. Isso resultou na sua reeleição, mas quando ele se candidatou para uma segunda reeleição, os patrícios impediram essa segunda reeleição e logo depois ele acabou assassinado. O processo de convulsão social, as tensões, as disputas, elas só aumentavam e, com isso, a crise na sociedade e a crise da República se acentuou.